amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Mais uma vez, estamos de volta com esse capítulo 3, Fatores de Insegurança, e vimos nas duas segundas-feiras anteriores a criatura astuta e a necessidade da mentira, onde chama-nos a atenção. Esse capítulo 3 ele é rico de informações sobre o tema relacionamentos afetivos. Daí porque hoje pretendemos ver com vocês o que ela chama de afetividade conflitiva e apoios ineficazes. Cada parágrafo desse capítulo nos remete a uma meditação bem profunda sobre essa questão dos relacionamentos. E a gente começa afirmando que, normalmente, quando a gente pensa em relacionamento, é importante que a pessoa que pretende se relacionar coloque em ordem o seu interior, o seu interno, a fim de que leve em consideração o aprendizado do quanto é importante, né, você se relacionar. Por que eu coloco isso? Porque, normalmente, se você não está bem resolvido internamente, possivelmente haverá dificuldades no campo relacional. Dessa forma, é importante ter em mente isso, e para você ter esse interior em ordem, é importante, como Joana fala em todas as suas obras da série psicológica, a necessidade do autoconhecimento, da busca interior, a fim de você se conhecer, conhecer as suas possibilidades, os seus limites e assim por diante. Isso porque, normalmente, na busca por afetividade, nós realizamos essa busca de uma forma ansiosa quando não temos esse autoconhecimento, esse autocontrole, e passa a ser uma necessidade muito intensa de encontrarmos apoio no outro. Daí porque ela começa o capítulo afirmando que entre as condutas perturbadoras convém que se destaque essa afetividade conflitiva como sendo de grande relevância. Ela é apresentada pela criatura humana que, desajustada emocionalmente, expressa todos os seus tipos de realizações mediante estados de desequilíbrio, de desarmonia, gerando normalmente novas ansiedades, novas insatisfações e vários tipos de desajustes. Isso porque a carência afetiva e a insegurança normalmente produzem comportamentos antinaturais, instáveis, que chamam a atenção de uma forma desagradável. E é nessa carência afetiva e nessa insegurança que a pessoa, por não se conhecer bem, por não ter essa natureza interior devidamente harmonizada, vai realizar essa busca de uma forma muito ansiosa. Daí porque, confundindo normalmente afetividade com paixão, a pessoa transfere o seu potencial de irrealizações para o ser que elege para o seu afeto e propõe-se, consequentemente, a dominar-lhe a existência. Por essa insegurança interna, utiliza-se de ardis variados através dos quais, sentindo-se sem valor, porque a autoestima é muito baixa, para receber amor. Então tenta conquistar piedade, compaixão, simpatia, fazer-se uma pessoa necessária na vida do outro, e com isso vai isolando o seu afeto, o afeto de outros relacionamentos e atividades, de forma a estar sempre, sempre, né, presente e tornar-se uma espécie de servo e amante ao alcance da mão. Por isso, Joana afirma que as suas manifestações de afetividades de uma pessoa dentro desse quadro, normalmente elas são egoísticas, insaciáveis, derrapando no ciúme doentio, que assevera, de uma certa maneira, ser demonstração de amor.
destruindo assim a espontaneidade das atitudes dentro da própria convivência. Então, o mesmo amado desconfia dessa possibilidade porque não tem segurança interna, afirmando ser do outro um sentimento de compaixão e não um amor cheio de arrebatamento, de profundidade, de sinceridade. Então, uma pessoa assim sempre deseja uma dedicação exclusiva, até o asfixiar da pessoa escolhida, que perde a personalidade, consequentemente, sob o julgo implacável desse algoz afetivo. Daí porque a, a busca dessa ansiedade, dessa afetividade, ela é carregada de muita ansiedade e, com isso, demonstra uma imaturidade psicológica na concepção que a pessoa tem, de uma forma equivocada, de que somente o outro preenche a sua vida. Veja, a criatura, afirma Joana, nasceu para ser livre. E é por isso mesmo, né, que o amor é sentimento que liberta e não que aprisiona, proporcionando paz e alegria, harmonia e felicidade. Quando manifestado por exigências descabidas, esse amor vai morrendo. E o amor tem infinita capacidade de compreender, de tolerar, de ser franco, sem ser rude, de ser honesto, nunca diminuindo quando em dificuldade, por dispor de recursos nobres para eliminar os impedimentos e as incompreensões. É interessante, estava meditando e lembrando, né? Nós temos dois exemplos que se encaixam aqui, não sei se vocês vão concordar, mas um deles é a Oprah, aquela jornalista, atriz muito rica, e que teve um relacionamento muito tóxico, porque tinha essa concepção que só conseguiria ser feliz, né, com o outro ao seu lado. E aí houve vários problemas e ela conseguiu se superar para ser feliz por si mesma. Nós vimos também agora, recentemente, no show da Shakira, a sua revelação, né? Porque quando ela terminou com seu ex-companheiro, ela também ficou arrasada porque achava que só poderia ser feliz com aquele companheiro. Que depois de traí-la, ela então se arrasa, se decepciona, mas consegue ir para dentro de si e ressignificar a sua vida. Porque quando nós temos essa concepção de que só o outro pode preencher, nós temos problemas pela frente. Entendemos que nós precisamos nos bastar a nós mesmos e o outro vem em complementação à nossa felicidade. Daí porque, né, como a gente vê nas músicas, né, sem você eu não sei não sou nada, sem você eu não sei o que vai ser de mim, é você depositar toda a sua felicidade na mão de uma outra pessoa. Então, de uma certa maneira, às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender aquela concepção vindo lá do Oriente de que você pode ser feliz, você pode amar outra pessoa e ao mesmo tempo estar desapegada dessa pessoa. Porque você aprende a conviver e se você não tiver aquela outra pessoa ao seu lado, você consegue seguir em frente, reconhecendo a importância dela na sua vida e assim por diante. E é lógico que quando aqui Joana trata da afetividade, do afeto, não é somente entre dois companheiros ou duas companheiras, né, seja homoafetivo ou seja heteroafetivo, mas é no sentido geral das relações, porque até no campo das amizades, ou dentro da própria família, a gente vê esse tipo de dependência, esse tipo de busca do afeto de uma forma aflita e ansiosa, sempre colocando no outro toda a possibilidade de felicidade. Então, o outro preenche até um certo ponto, mas você precisa se auto-preencher por si mesmo. Tá? Então, quando a afetividade se apresenta através de uma pessoa insegura, torna-se, consequentemente, tormentosa, cansativa. E aquele que parece amado ou amada, né, sente-se bem quando longe do seu controlador emocional.
Então, é um misto de alegria e tristeza, de felicidade e não felicidade por estar perto da pessoa, onde há momentos bacanas, bons, e outros momentos é como se estivesse numa verdadeira prisão. Por sua vez, normalmente o atormentado olha todos quanto o estimam, né, o seu elegido como sendo adversários ou competidores, invejosos ou dificultadores da sua planificação e felicidade. Daí porque busca sempre afastar as pessoas do seu campo relacional pela insegurança que traz consigo. Então, é importante levar em consideração o que Joana busca aqui também ressaltar e nos lembrar, que as raízes normalmente dessa conduta se encontram na infância solitária, maltratada que a pessoa adulta de hoje teve, onde foi vivida conflituosamente e transferiu, né, para o futuro, para a fase adulta, as aspirações de dominação para ter, para possuir, em vez da afirmação pessoal para ser alguém que pode trazer consigo todas as possibilidades de encontrar a sua felicidade, apesar das questões trazidas da infância ou da adolescência. E isto porque, na fase infantil, sentiu-se desamada, a criança chamava a atenção pelo choro, pela rebeldia, pela insubordinação, pelo fingimento, que foi transferindo para a fase adulta, como dissemos, dissimulando normalmente o que pensa e o que faz, em razão, dos recursos mentais de que, porventura, ela dispõe. Daí porque os itens anteriores, né? Pode tornar-se uma pessoa astuta, mentirosa, para conseguir aquilo que quer, que de uma certa forma é a afeição do outro ou da outra. A libido nessas situações normalmente funciona, né, sob estímulos às vezes equivocados, quando o indivíduo passa de um estado de posse ou de perda, agigantando-se e desejando o outro, submetendo-se muitas vezes a situações humilhantes, desagradáveis, sem importar-se desde que atenda ao seu ego em angustiosa desesperação porque somente o outro lhe consegue preencher. Daí a gente vê muitas vezes as relações tóxicas no nosso dia a dia e o medo que as pessoas têm de terem solidão, de estarem a sós. E aí é interessante porque uma vez, numa entrevista de Clodovil, eu achei interessante a resposta dele, quando, se eu não me engano, perguntam a ele e ele sente a solidão por morar só e assim por diante. E ele diz: Veja, eu posso estar sozinho, mas não quer dizer que eu sofra de solidão, né? Porque você pode estar com alguém e ainda assim você se sentir só. E eu mesmo conheço várias pessoas que moram sozinhas e são bem resolvidas, felizes e assim por diante. Têm os seus afetos, tá? Tanto no campo da parceria afetiva como no campo familiar, e estão muito bem sozinhas. E às vezes a pessoa está com alguém lhe acompanhando no dia a dia e ela se sente praticamente solitária. Tá? Então você pode ser só sem ser solitário. Você pode ser só sem sofrer de solidão. Né? Dessa forma, é interessante a gente considerar que quanto mais a pessoa tentar ignorar, né, que esse é um comportamento irregular, até mesmo doentio, tanto mais difícil se lhe torna a convivência com as demais criaturas, particularmente quando manifesta a tendência para a vitimização, para ser vítima, transferindo a culpa de tudo que lhe ocorre para as outras pessoas. Daí é importante a coragem que a pessoa precisa reunir para poder, de uma certa maneira, assumir a responsabilidade e reconhecer a urgência em favor de uma terapia conveniente, afirma Joana de Ângeles, para o seu conflito, que já é um passo significativo para o seu processo de cura. Então a gente entende que a pessoa admitir que ela está doente, que ela tem um conflito,
e que aquilo não é amor, não é tarefa fácil. E eu digo por experiência própria, do próprio consultório, quando a gente vê quanto sofrimento no campo relacional, tanto no ambiente familiar, de uma forma geral, como no campo da afetividade entre os casais, onde às vezes a gente coloca assim, ah, ciúme é demonstração de amor. Eu entendo dessa forma. Numa dosagem certa, pode até ser, ok? Mas o ciúme exagerado, aquela que você tenta confinar a pessoa somente a estar presente na sua presença, eliminando o seu campo relacional para que você possa exercer um controle maior sobre ela, passa a ser uma coisa doentia e que em algum momento o outro vai perceber e vai querer buscar a sua liberdade. Tem uma frase de James Rollins, no livro Projeto Éden, que ele diz assim: a qualidade de todos os nossos relacionamentos depende diretamente da qualidade da relação que mantemos com nós mesmos. Então, se nós nos relacionamos bem com nós mesmos, consequentemente, vamos nos relacionar bem com o outro. E se a relação não vai bem, talvez o problema não seja nosso, seja do outro. Daí você procede uma escolha com quem você quer se relacionar de uma forma madura, para que você não seja vítima da outra pessoa por um estado de carência que você não consegue perceber. E quando se fala dos apoios ineficazes, Joana afirma que, procurando normalmente fugir dessa realidade, a pessoa portadora dessa insegurança e que vive normalmente experiências perturbadoras, não poucas vezes recorre a mecanismos de apoio, a fim de evitar um enfrentamento com a própria consciência, sendo por isso mesmo vítima de transtornos comportamentais que vitaliza sistematicamente por escassear-lhe o discernimento para o que é correto, razão pela qual a sua é uma conduta patológica. Veja que aqui ela é direta, é uma conduta patológica. Então, há determinados comportamentos no campo relacional entre as pessoas que beiram o verdadeiro absurdo. E se nós nos enquadramos de alguma forma dentro de uma situação assim, é o momento de parar, refletir para ver o que é que há de errado comigo, o que é que há de errado com o outro, o que é que há de errado dentro da relação e buscar a devida ajuda para poder, então, melhorar o relacionamento, ressignificar o relacionamento, ou até mesmo sair daquele relacionamento em que se encontra e que tem uma característica forte de uma toxicidade que lhe impede de avançar. Daí porque a postura, normalmente, que a pessoa adota de vítima, né, constante dentro do campo relacional, é uma das características muito fortes nesse tipo de relacionamento. E aí a pessoa se refugia dentro da vitimização, em busca de compaixão, de justificação para todos os seus desequilíbrios. Então, torna-se a relação enfadonha, cansativa, né, para as demais pessoas, e a sua forma de apresentar-se sempre incompreendido, sem o menor esforço para compreender, tomando uma postura de responsabilidade dos atos, que a pessoa não quer tomar essa consciência. A gente aprende na doutrina espírita a necessidade de compreensão, de compaixão para com o outro. Então, eu vejo assim, muitas vezes, aquela postura radical, né? Que você não quer estar próximo de ninguém, que está sempre como vítima. Ou então você está sempre ali como se quisesse salvar a pessoa. Eu acho que a gente não deve ir para os extremos, mas buscar o bom senso, porque senão o outro nunca terá um apoio para sair daquela situação. Alguém que lhe sinalize que há um problema dentro da sua forma de ser, de pensar e de agir, para que isso possa ir de uma certa forma. Às vezes essas verdades ditas em momentos certos, mesmo que com energia, sem ser rude, possa ir despertando a pessoa. Emmanuel tem uma frase que ele diz assim, que normalmente a gazela, né, que é o veado na floresta, acorda com o alvorecer, com o surgir dos raios solares. E que a pedra normalmente só desperta o som
da dinamite. E aí a gente se pergunta: eu sou uma gazela ou sou uma pedra? Então há pessoas que são como pedra, precisa de uma dinamite para poder dar aquele estouro e ela arrebentar aquela concha em que se encontra. Então, a pessoa, assim, quando tem esse apoio, vamos dizer assim, daqueles que a cercam, pode chegar um momento em que ela acorde e perceba, né, que precisa buscar a ajuda, que precisa realizar esse mergulho, essa busca interior, para entender o que há de errado dentro de si. Muitas vezes, quando converso com pessoas que acabaram um relacionamento e que é um relacionamento muito difícil, muito tóxico, gosto de recomendar: dá um tempo, dá uma parada, vai para dentro de você, reavalie a relação, vê onde você errou, onde o outro errou, o que precisa ser corrigido. Porque como a pessoa tem medo de estar sozinha e solitária, sai de um e vai para outro, e às vezes vai encontrando os mesmos tipos de pessoas dos seus relacionamentos anteriores. Então a pessoa desenvolve um certo padrão interno, aonde vai atrair para o seu campo relacional o mesmo tipo de problema que tinha anteriormente. Daí essa pausa numa busca de si mesmo para entender melhor tudo o que aconteceu, como aconteceu, o que pode mudar, vai fazer a diferença, porque a pessoa muda a sua sintonia interna para buscar aquilo que realmente, dentro desse novo processo de busca, a fará uma pessoa feliz. Então, tem grande preocupação, normalmente, as pessoas que agem de uma forma imatura em conseguir, vamos dizer assim, aderentes, como ela diz, desinformados, para a sua área, usando muitas vezes recursos infantis ou até mesmo perversos, como a calúnia, a infância, a maledicência, desde que resultem em ônus favorável para os objetivos que ela, porventura, persegue. E a dissimulação, afirma Joana de Ângeles, é normalmente uma atitude habitual nessas pessoas, variando de um para outro o estado, de forma que se apresente com aparência jovial ou inocente, infeliz ou amargurado, a depender da circunstância e do objetivo que tem em vista. Mais uma vez, por isso, os itens anteriores, né, sobre a astúcia e a mentira. Não tem como a gente desvincular a astúcia e a capacidade de mentir que pessoas dentro desse quadro, no campo relacional, desenvolvem. Então, normalmente, esses pacientes, como Joana chama, né, recorrem a esses apoios, tá, de dissimulação, que são ineficazes por causa da sua personalidade normalmente infantil, por conta da sua imaturidade psicológica, e sem o devido desenvolvimento emocional, ingenuamente vai acreditando que, na falta de coragem para viver integralmente, conforme as ocorrências, a sua existência deve sempre transcorrer em plano de fantasia e de irrealidade, como se ainda fosse uma criança. Não podemos esquecer que, de uma certa forma, quase todos nós temos uma criança ferida e inadaptada dentro do ser adulto que somos hoje. Por isso, o ser psicológico maduro normalmente enfrenta os desafios de forma madura, coerente e vence-os com naturalidade, sem pressa, confiando normalmente no próprio crescimento e nos recursos de que já pode usufruir dentro de uma convivência social sadia, positiva, construtiva. E quando se fragiliza, para, reflexiona e recomeça quantas vezes for necessária, procurando fortalecer-se na própria luta, evitando assim fugir, porquanto esse recurso, normalmente o da fuga, não leva a absolutamente nada. Enquanto que um indivíduo que é psicologicamente imaduro, ele não se enfrenta nunca, nem a ninguém também enfrenta, utilizando-se de mecanismos especiais para evitar definições, para assumir compromissos e poder, então, assim, cumpri-los. De outras vezes, tem facilidade
para comprometer-se, como forma de postergar decisões e soluções, transferindo, porém, sempre a realização, nunca cumprindo aquilo que promete para o outro e assim por diante. Cabendo ao outro parar e analisar se quer ou não quer continuar dentro desse tipo de relacionamento. Então, é muito importante considerar que o paciente nessa situação precisa desenvolver muito esforço para libertar-se dessa tendência de recorrer aos apoios ineficazes, porquanto são perigosos, e resolvendo-se pelas atitudes definitivas, mesmo que a preço de esforço e de muita luta, consiga então vencer a si mesmo. De tal forma que, em qualquer situação, sempre ser-lhe-á sempre exigido trabalho, esforço árduo para poder conhecer a si mesmo e vencer a si mesmo. Daí porque, quando o êxito e não a transferência, pode então surgir em função desse trabalho consigo mesmo. Então, para o momento em que não consegue aquilo que aspira, com trabalho, com suor, com esforço, logrará logo mais no futuro. Porquanto, como já dizia Jesus, a verdade liberta. E quando você assume essa sua verdade, você já está a caminho da sua libertação interna, para, como disse James Hollis, se pacificar internamente para poder se relacionar bem com o outro. Lembrando ainda Jesus, né, que quando diz que precisamos amar o outro como amamos a nós mesmos, é o mesmo princípio. Como é que você vai doar aquilo que você não tem? Como é que você vai se relacionar bem com o outro se você não se relaciona bem consigo mesmo. E assim você vai deixando para trás essa insegurança emocional, aprendendo a lidar com o real diante do que se lhe apresenta, buscando fazer o seu melhor. Vamos pensar nisso e de hoje a 8 vamos para o capítulo 4, onde vamos estudar hábitos mentais, frustrações e dependências, sensações e emoções, vida interior. Até o próximo encontro.